O Instituto Águas da Serra completa 2 anos de atividades em defesa do meio ambiente. A sede da organização não governamental transforma a área próxima da Serra de Santa Helena em reserva ecológica. Confira na matéria de Caio Pacheco. A união de amigos e a causa em comum fez surgir o Instituto Águas da Serra em Sete Lagoas. Era o ano de 2021. No ano passado, a ONG foi registrada oficialmente. Então, essa região aqui, há 40 anos atrás, era uma região que muita erosão, ficou muita erosão, que foi de extração de caulim, de cascalho, que veio lá da época da rede ferroviária ainda, da Central do Brasil, e as erosões ficaram e foram aumentando com o passar do tempo, com as chuvas, foram aumentando. E o senhor Riso, que é o proprietário que esteve, nessa época ele estava em Israel, no Iraque, aí quando ele regressou ao Brasil, isso em 1980, por aí, ele regressou ao Brasil, que ele tinha ido trabalhar em obras, e aí ele começou, tudo que ele aprendeu ali naquela região que ele foi trabalhar, trabalhou em obras, ele começou a aplicar aqui, né? E o que ele foi vivendo e aprendendo, ele começou aplicando aqui e foi restaurando essas erosões. Aqui, onde a gente está, era uma erosão de mais de 40 metros de profundidade. Então, eram muitas erosões que a gente tinha, focos erosivos, que eram buracos com mais de 40 metros de profundidade, né? Quando a gente fala erosão. E ele veio trabalhando isso, e naquela época, há muitos anos atrás, isso aqui também foi uma área de descarte de resíduos da cidade também, isso há muitos anos atrás. E ao longo de 40 anos ele conseguiu recuperar já quase que 80% já está recuperado, né? Então ele veio trazendo a gente, então que a gente pegou desse ponto para diante para a gente continuar as ações, que ele hoje com 65 anos já não está conseguindo mais tocar sozinho. Então foi criado um instituto para dar continuidade nessas ações dele. E ele foi criando esses platôs que na engenharia a gente chama de terraceamento, as estruturas que foram sendo criadas para conter esse processo erosivo. Então a água de chuva que antes descia morro abaixo aqui, lavando todo o terreno e abrindo cada vez mais a erosão e levando o solo embora, começou a ficar retida aqui, começou a ser retida. Então hoje a gente tem platôs com no máximo 8 a 10 metros, 8, 10 metros de largura cada platô, para ter um controle melhor dessa água de chuva. E essa água de chuva, então, cada platô que a gente tem, ele joga a água para a encosta, na encosta ali tem um empoçador, uma pequena barraginha, que essa água vai infiltrar para o solo. Então essa água antes que descia lavando todo o terreno, hoje essa água fica aqui no terreno, né? A gente tem estimativa pelos cálculos aí de mais de 40 milhões de litros de água sendo infiltrados aqui. Gilberes também é engenheiro ambiental. Preservar os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado são prioridades para o Instituto Águas da Serra. São 18 hectares, o equivalente a 180 mil metros quadrados, ou a 18 campos de futebol, um paraíso natural na Serra de Santa Helena. Mais de 100 espécies já foram catalogadas pelos diretores e voluntários do Instituto Águas da Serra nesta localidade. A propósito, aqui há uma variedade muito grande de animais e, dentre eles, há pássaros que estão correndo risco de extinção. Por exemplo, campainha azul e papa-mosca do campo. Para evitar que isto aconteça, o Instituto desenvolve diariamente atividades para manter toda a vegetação nativa, tanto do Cerrado quanto da Mata Atlântica, mas especialmente do Cerrado, que é o berço natural dessas espécies. No futuro, a diretoria pretende transformar esta região em uma reserva particular do patrimônio natural, ou seja, uma unidade de conservação ambiental reconhecida por lei em todo o território brasileiro. E justamente quando você fala caixa d'água, a gente está numa região de cerrado e mesclado com Mata Atlântica, né? Porque Sete Lagoas é uma região de transição, que está entre cerrado e Mata Atlântica.
está saindo de Mata Atlântica, entrando no Cerrado, então é aquela faixa de transição. E o Cerrado, ele é o berço das águas do Brasil, né? A caixa d'água do Brasil é o Cerrado. Embora ele tenha sido muito impactado, tanto por mineração, demanda imobiliária, o Cerrado, agricultura, o Cerrado vem sendo muito explorado e ele é a caixa d'água do Brasil. É onde está a maior concentração de água, na região do Cerrado. Então, a gente tem aqui uma pequena reserva disso aí, que a gente concentra essa água aqui que vai para o subsolo, que abastece o curso d'água hoje, a bacia, nós estamos aqui na bacia do Tropeiro, né, do Cercadinho. A gente tem logo acima aqui, a gente tem o Paiol, então é uma região de extrema importância para a conservação, mas que infelizmente que não só aqui, como toda a região da bacia hidrográfica aqui, que é a região nossa, a região do Ribeirão Jequitibá, é uma região que está sofrendo pela crescente demanda da imobiliária, da mineração, das atividades, né, humanas. E você tem um pedaço desse e preservar ele, tanto para a fauna, como para a flora, como para o homem também, porque a preservação do curso d'água que é a vida, né? Sem a água não há vida. Então isso é de extrema importância. A manutenção da fauna e da flora gera equilíbrio ecológico. Até a água é diferente, não tem calcário. Curvas de níveis feitas no terreno e barraginhas alimentam o subsolo de água. Nada é perdido e tudo é aproveitado. Em mente, o presidente do Instituto Águas da Serra tem o propósito de deixar um legado para todas as gerações de Sete Lagoas. Eu vejo que esse instituto nasceu para atender justamente a população de Sete Lagoas, atender as gerações futuras, né, que estão chegando. E eu vejo também a importância disso aqui por ser uma área tão rica, tanto na fauna e na flora. E o Instituto nasceu justamente visando isso, porque nós estamos aqui numa área que recentemente agora entrou o condomínio ali, um loteamento ali próximo ao shopping. Aqui, nessa estrada que você veio para cá, de um lado e do outro ali, vai ser condomínio também. Então nós vamos ficar aqui com um cinturão verde de 18 hectares entre os condomínios. Então, são 18 hectares preservados, e esses 18 hectares preservados, ele vai estar, como diz Gilberto, produzindo água, que nós vamos se tornar aqui um produtor de água aqui nessa região, né? Então, o Instituto não nasceu simplesmente para segurar a água aqui em cima, mas nasceu para a população de Sete Lagoas, para o grupo da melhor idade, né, da terceira idade. A gente tem vários projetos aqui já para a gente estar implantando, para atender essa demanda. Temos também o interesse de transformar isso aqui num centro de pesquisa, para ter a parceria da Faculdade São João del Rei, Viçosa, a UFMG. Então, a Unifem aqui de Sete Lagoas, com os cursos, né, de agronomia, curso de outros cursos existentes dentro dessas faculdades. Nós temos também um interesse muito grande de estar trazendo os alunos, né, das escolas, tanto municipais, estaduais, particulares, para conhecer isso aqui. Nós já tivemos aqui a presença dos alunos do SESI, tivemos também o Regina Passe, também veio para cá. Agora a gente já está fechando com o Colégio Tiradentes, eles estão querendo vir aqui para conhecer também. E o importante disso aqui é a gente trazer as pessoas. Um dos objetivos também é transformar isso aqui num projeto de ecoturismo, para as pessoas conhecer, as pessoas andar de bicicleta, visitar, fazer um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa aqui, para ter uma estrutura para estar recebendo esse pessoal. Nós estamos caminhando agora, iniciamos há pouco tempo,
Mas com esse pouco tempo que nós iniciamos, a gente já tem umas parcerias boas aqui no Instituto. Hoje a gente tem a parceria do Comitê do Rio das Velhas, tem uma parceria do Subcomitê do Ribeirão Jequitibá, tem uma parceria da Sé do Cachoeira. A Ambev está agora organizando para entrar também dentro desse processo. Tem uma parceria também com a WWF, né, que é uma ONG internacionalmente, ela está rodando para todos os países. E a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acho que Sete Lagoas está precisando de um local assim para as pessoas saírem de casa, né? Teve esse período de pandemia, as pessoas ficaram muito dentro de casa. E eu vejo assim, como presidente do Instituto, a gente dá oportunidade para as pessoas que não tenham condições, vamos colocar, financeira para sair, para ir para outros estados, para ir em locais que tenha a biodiversidade, que tenha a mata, que tenha uma água de qualidade. Então, uma coisa que falta em Sete Lagoas, né? E a gente pretende transformar isso aqui e resgatar também a história dos tropeiros, a história da rede ferroviária federal. Nós temos aqui em cima a Mata da Central, muito bonita, né? Onde que nasce o Córrego do Paiol, dividindo com a gente aqui. Nós temos aqui, do outro lado, a fazenda também da uma senhora que chama Simone. Ela está querendo também fazer parte do Instituto. E isso para a gente é interessante, que a gente pode começar a trabalhar com as trilhas ecológicas, para as crianças conhecerem, para os adultos andarem, passar aqui dentro, atravessar onde que os tropeiros passavam a cavalo e burro, e saía lá na Serra Santa Helena de novo, você fazia esse circuito, iniciando o circuito aqui na perimetral e terminando o circuito na Serra Santa Helena de novo, né, passando justamente onde que as tropas passavam. E essa história da rede ferroviária também é muito bonita, né, uma história muito bonita. Meu pai foi ferroviário também, eu conheço bastante a história da Central do Brasil. E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa desenvolver projetos aqui para atender a população de Sete Lagoas e população do entorno, né? Eu conheço bem a região, como a gente estava comentando aqui mais cedo. A bacia do Ribeirão Jequitibá é muito grande. E nós temos aí cursos d'água de qualidade ainda. A gente tem que tentar melhorar o que a gente já tem, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Mas a gente tem que fazer isso aqui no Córrego dos Tropeiros, nós temos que fazer isso no Córrego do Paiol, nós temos que fazer isso no Córrego dos Machados, nós temos que fazer no Buqueirão, principalmente nas nascentes, né? Porque quando chega no perímetro urbano, já está recebendo esgoto. Eu estou assim, rezando para essa estação de tratamento de esgoto sair o mais rápido possível. Pelo menos nós vamos ter os nossos cursos de água mais limpos, né? E é isso que é interessante para a gente preservar nas nascentes para as pessoas terem condições de ter uma água de qualidade na parte de baixo. Aqui nós estamos produzindo muita água. Onde vocês passaram lá embaixo, nós temos o Córrego do Cercadinho, de suma importância para Sete Lagoas, né? Inclusive, são várias pessoas que buscam água lá no Córrego do Cercadinho, porque a água é de qualidade. E o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui em cima está dando sustentação ao Córrego do Cercadinho lá embaixo. Ele já aumentou e muita água lá embaixo. As nascentes já estão produzindo mais água, porque a gente está preservando aqui em cima. E quando a gente preserva as nascentes em cima, a gente aumenta o volume de água nos córregos que estão mais embaixo. Em breve, o Instituto Águas da Serra deverá firmar parcerias com grandes empresas e organizações não governamentais. O objetivo é tornar a sede da entidade um espaço de valorização do meio ambiente, educação ambiental, pesquisa científica e de lazer, com um mirante para ver Sete Lagoas lá do alto.